Há milhares de anos, os egípcios ergueram monumentos que até hoje fascinam arqueólogos, historiadores e visitantes do mundo inteiro. Suas construções grandiosas, como as pirâmides de Gize e as esfinges, desafiam a compreensão quando consideramos os recursos limitados da época. Como uma civilização sem máquinas avançadas conseguiu transportar e empilhar toneladas de pedras com tamanha precisão? Vamos explorar os métodos engenhosos que tornaram possível esses feitos arquitetônicos impressionantes. A Grande Pirâmide de Gize, a mais imponente de todas, foi erguida para abrigar o túmulo do faraó Quéops, da quarta dinastia do Antigo Império. Sua construção começou por volta de 2580 se levou cerca de 27 anos para ser concluída. Originalmente, media mais de 146 metros de altura, sendo a estrutura mais alta criada pelo ser humano durante quase 4.000 anos. Hoje, após a remoção do revestimento externo de calcário, sua altura é de aproximadamente 138 metros e meio. Para erguer essa maravilha, foram utilizados cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A logística necessária para tal empreendimento era complexa e exigia soluções criativas. O primeiro desafio era garantir materiais resistentes o suficiente para sustentar uma construção dessa magnitude. Nem todas as pirâmides resistiram ao tempo, e a escolha do solo e das rochas foi fundamental para a durabilidade das estruturas. No caso da Grande Pirâmide, as pedras foram selecionadas com cuidado. A base foi construída com calcário comum, enquanto a camada interna, onde repousa o sarcófago do faraó, utilizou granito vermelho, um material mais resistente e capaz de suportar o peso da estrutura. Já o revestimento externo era feito de calcário branco de alta qualidade, extraído em Tura, que conferia às pirâmides um brilho intenso e uma aparência imponente. Com o passar dos séculos, esse revestimento foi retirado e reaproveitado em outras construções. As pedras vinham de diferentes regiões. O calcário amarelo usado na estrutura principal era extraído nas proximidades de Gize, enquanto o granito vermelho da camada central vinha de Assua, a mais de 800 quilômetros de distância. O transporte desses materiais era um verdadeiro desafio. Não há muitos registros detalhados sobre como os egípcios realizavam esse trabalho. As descobertas recentes ajudaram a esclarecer parte do processo. Em 2013, arqueólogos encontraram um papiro com 4.600 anos em uma caverna a cerca de 660 quilômetros de Gize. O documento descrevia uma expedição de 200 homens encarregados de extrair e transportar calcário de Tura, na margem leste do rio Nilo. Esse achado ofereceu pistas valiosas sobre como os blocos eram movimentados. Um dos maiores mistérios das pirâmides e justamente como os egípcios conseguiam deslocar pedras pesadas sem o auxílio de tecnologia moderna. Alguns chegam a sugerir que teriam recebido ajuda de seres extraterrestres ou de forças desconhecidas, tamanha a complexidade da tarefa. Afinal, houver milhões de blocos de 2 a 3 toneladas cada, sem guindastes ou veículos motorizados, parece impossível à primeira vista. No entanto, a resposta está na engenhosidade dos antigos egípcios. O papiro encontrado em 2013 revelou que as pedras eram extraídas em pedreiras próximas ao Nilo ou a outros corpos d'água, o que facilitava o transporte inicial. Barcos eram usados para levar os blocos às areias mais próximas do local de construção. Além disso, rampas e trenos de madeira ajudavam a movimentar as pedras com mais eficiência. Um estudo realizado pela Universidade de Amsterdã trouxe outra descoberta importante. Os pesquisadores descobriram que os egípcios umedeciam a areia do deserto para reduzir o atrito durante o transporte das pedras. Ao replicar as condições do deserto em laboratório, eles observaram que, ao adicionar água na quantidade certa, formavam-se pequenas pontes capilares entre os graus de areia. Essas pontes tornavam a superfície mais firme e facilitavam o deslizamento dos trenos, reduzindo pela metade a força necessária para puxá-los. Segundo o físico Daniel Boone, que liderou a pesquisa, um treno desliza com muito mais facilidade sobre areia úmida do que sobre areia seca, pois a umidade evita que a areia se acumule na frente do treno, criando resistência. Essa teoria é reforçada por pinturas encontradas em tumbas egípcias, como a de Diltiotê, que mostram trabalhadores despejando água na areia enquanto puxam um treno carregado de blocos de pedra. Essas soluções práticas demonstram que, mais do que tecnologia avançada, o que permitiu aos egípcios erguer suas monumentais construções foi a capacidade de observar, experimentar e adaptar-se ao ambiente. Cada detalhe, desde a escolha dos materiais até os métodos de transporte, foi pensado para superar os limites da época e criar obras que resistiriam ao tempo da rampa inclinada, enquanto no lado oposto, trabalhadores o equilibravam com cordas e contrapesos. À medida que o obelisco era puxado para cima, a rampa descendente servia como guia, permitindo que a estrutura fosse erguida gradualmente até sua posição vertical.
Esse método exigia não apenas forca bruta, mas também um cálculo preciso de ângulos e distribuição de peso, algo que os egípcios dominavam com maestria. Outra técnica sugerida envolvia o uso de areia como suporte temporário. Nesse caso, uma vala era escavada no solo e preenchida com areia até a altura desejada. O obelisco, já esculpido, era então posicionado sobre essa base e, à medida que a areia era removida lentamente, a estrutura descia até se fixar em seu pedestal. Esse processo, embora mais demorado, reduzia o risco de danos durante o levantamento, garantindo que o monumento ficasse perfeitamente alinhado. O granito de Assua, material preferido para os obeliscos, apresentava um desafio adicional: sua dureza. Para módulo, os artesãos egípcios utilizavam ferramentas de dolerita, uma rocha ígnea ainda mais resistente que permitia desgastar o granito por meio de percussão e frical. O processo era lento e meticuloso, exigindo anos de trabalho para esculpir um único obelisco. Alguns exemplos inacabados, como o famoso obelisco inacabado de Assua, revelam as marcas deixadas por essas ferramentas e oferecem pistas valiosas sobre as técnicas empregadas. Além da precisão no corte e no transporte, a instalação dos obeliscos também dependia de um alinhamento astronômico cuidadoso. Muitos deles eram posicionados de acordo com eventos celestes, como solstícios e equinócios, refletindo o profundo conhecimento egípcio sobre astronomia. Esse alinhamento não era apenas simbólico, mas também prático, pois garantia que os monumentos permanecessem estáveis e em harmonia com o ambiente ao seu redor. Apesar de todas as evidências encontradas, muitos aspectos da construção desses monumentos permanecem envoltos em mistério. A ausência de registros detalhados sobre os métodos exatos de leracal e fixacal dos obeliscos levanta questões sobre a que pontos egípcios dominavam técnicas que hoje consideramos avançadas para sua época. O que se sabe, no entanto, é que cada etapa do processo, desde a extracal da rocha até sua colocacal final, exigia uma combinação de engenhosidade, paciência e um profundo entendimento das leis da física. Essa capacidade de transformar desafios aparentemente intransponíveis em soluções práticas e o que torna a engenharia egípcia tal fascinante. Mais do que simples construções, as pirâmides, templos e obeliscos são testemunhos de uma civilização que soube unir conhecimento empírico, observacal da natureza e uma organização social capaz de mobilizar recursos em escala monumental. E, embora muitos segredos ainda estejam por ser revelados, cada descoberta nos aproxima um pouco mais da compreensão de como o Antigo Egito ergueu obras que continuam a desafiar o tempo e posicionado na base da rampa, apoiado sobre ela em um ângulo de 45 graus. Cordas eram amarradas na extremidade do obelisco e, em tal, puxadas até que a peça fosse completamente erguida. Essa é apenas uma das hipóteses mais plausíveis até hoje, mas ainda não há evidências concretas que a comprovem. A escolha da localização para as grandes construções também não era aleatória. A capital do Antigo Egito foi transferida para um ponto estratégico, onde se ergue o mais grandioso complexo de pirâmides da civilização. Diversos fatores influenciaram essa decisão, mas o principal deles estava relacionado à estabilidade do terreno. A meseta de Giza oferecia uma base rochosa e resistente, capaz de suportar o peso colossal das estruturas. Esse cuidado era essencial, pois os egípcios já haviam aprendido com erros do passado. A pirâmide de Medum, situada a cerca de 5 quilômetros ao sul do Cairo, desabou justamente por ter sido construída sobre um solo arenoso, incapaz de sustentar sua massa. Embora o Egito seja famoso por suas pirâmides imponentes e duradouras, não foi a única civilização antiga a erguer monumentos grandiosos. Stonehenge, a cidade proibida da China, e os Moais da ilha de Pascoa são exemplos de obras que demonstram como diferentes culturas desenvolveram técnicas engenhosas para superar desafios logísticos. Cada uma delas encontrou soluções adaptadas aos recursos disponíveis e às condições locais. Na China, entre os séculos XV e XVI, os construtores da cidade proibida utilizavam água para lubrificar os caminhos de pedra, facilitando o transporte de enormes blocos rochosos. Já os habitantes da ilha de Pascoa, responsáveis pelos moais, estatuas esculpidas em rocha vulcânica que podiam pesar entre 5 e 80 toneladas, provavelmente as moviam rolando-as sobre troncos de árvores ou usando estruturas semelhantes a trenos. Métodos similares podem ter sido empregados na construção de Stonehenge, onde blocos de até 40 toneladas foram transportados por longas distâncias. Outro exemplo notável é o Templo de Angkor Wat, no Camboja, construído entre os séculos 9 e 15. Recentemente, descobriu-se que os blocos de pedra usados em sua edificação foram extraídos de pedreiras localizadas a quilômetros de distância. Para transportá-los, os construtores aproveitavam um sistema de canais, especialmente durante a estação das chuvas, quando o nível da água permitia o uso de embarcações. No entanto,
muitos mistérios ainda cercam as técnicas utilizadas por essas civilizações. Um dos maiores feitos da engenharia humana e o transporte da chamada Pedra do Trovão, o monolito que sustenta a estátua do Cavaleiro de Bronze em São Petersburgo, na Rússia. Esse monumento, esculpido por Etienne Maurice Falconet em 1782 e considerado uma das obras-primas da escultura europeia do século XVIII, além de seu valor artístico e histórico, a estátua é famosa pela rocha que a sustenta, reconhecida como o maior bloco de pedra já movido pelo ser humano. Segundo a lenda, a Pedra do Trovão teria sido partida por um raio, o que lhe conferiu seu nome. Originalmente pesava cerca de 1.500 toneladas e o escultor pretendia esculpi-la antes de transportá-la. No entanto, Catarina, a Grande, ordenou que o monolito fosse levado inteiro para a cidade. O engenheiro naval escocês William Scarborough, então tenente do exército russo, foi encarregado da missão. Ele projetou um enorme treino de metal e planejou a movimentação para o inverno, quando o solo congelado facilitaria o deslizamento da rocha. Foram necessários 400 homens e 2 anos para transportar o bloco desde o local onde foi encontrado o átrio centro de São Petersburgo, onde hoje se ergue o monumento. Olhar para o passado e admirar as grandes obras construídas por civilizações antigas e sempre surpreendente. Afinal, mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, muitos desses feitos ainda representariam desafios colossais. Mas é importante lembrar que essa mesma tecnologia avançada nasceu da criatividade e da inventividade humanas, as mesmas que permitiram aos nossos antepassados erguer estruturas tão ambiciosas. Fascínio pelo Antigo Egito, em especial, persiste porque há muito que ainda não sabemos. As pirâmides, por exemplo, não eram apenas montanhas de pedra, mas sim monumentos dedicados aos faraós, seres que os egípcios viam como divinos. Ao ficar diante delas, é impossível não se sentir pequeno diante de tamanha grandiosidade. E, no fim das contas, era essa a intenção, reafirmar que os faraós não eram meros mortais, mas sim deuses na Terra. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se você tiver algo a acrescentar, compartilhe suas ideias nos comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este material com amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer os feitos impressionantes da engenharia antiga e as técnicas usadas para mover toneladas de pedra. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e siga nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la.